Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Espero que o vosso fim de semana esteja a decorrer bem. Vamos só aguardar um pouco. Hoje vamos falar apenas e só de meditação. Portanto, olá, Raquel, vamos falar sobre o retiro de meditação de um dia que vamos fazer no dia 27 de novembro. Vamos só aguardar um pouco para ver que entretanto chega. E começamos já a falar sobre meditação e sobre a importância boa noite, Raquel, sobre a importância de meditarmos, sobre a importância de fazermos o trabalho interno e sobre a importância de uma vez por todas, para quem quiser, obviamente, fazermos o nosso caminho. Por mais que custe a alguns. Olá, Guilherme. Por mais que custe a alguns, ninguém é obrigado a fazer o caminho, ninguém é obrigado a fazer aquilo que não quer. Portanto, isso já nem se coloca. Portanto, falarei apenas para aqueles que desejam descobrirem algumas coisas dentro de si, para aqueles que estão disponíveis, estão receptivos ao trabalho espiritual, ao trabalho que cada um deve realizar dentro de si. E neste caso, como eu disse, hoje vamos só falar hoje vamos só falar de meditação e vamos falar sobre o retiro de um dia que vamos fazer sobre meditação, cujo subtítulo ou subtema, se preferirmos, é Venha aprender a meditar de um dia. Embora não vamos dedicar muito tempo às técnicas, embora vamos aprender algumas. E porquê? Tem tudo uma razão de ser. Se formos a Trigueirinhos, Trigueirinhos diz algumas, olá Castro, diz algumas verdades, e uma delas é que na hora de meditarmos, na hora de estar connosco, na hora de estarmos a trabalhar aquilo que temos na nossa mente, não precisamos das técnicas de outros mestres, não precisamos daquilo que normalmente está nos livros. O que nós precisamos é no silêncio trabalhar aquilo que temos dentro de nós. Ou seja, é óbvio que vamos aprender algumas técnicas, sim, para poder controlar a atenção, a respiração, mas vamos essencialmente lidar, isso sim, noite Castro, vamos lidar isso sim com o silêncio. E aquilo que podemos ganhar, e aquilo que podemos ver, e o caminho que podemos percorrer a partir do silêncio. Por incrível que pareça, o silêncio é aquele que traz mais benefícios, é aquele que traz mais ganhos para o nosso processo interno. Neste caso, quando estamos em retiro, o silêncio é fundamental para podermos ter um contacto mais são com o invisível, ou se preferirmos, um contacto muito mais bonito com o invisível, neste caso, aquilo que nós entendemos por Criador. Ou se preferirmos com a natureza ou com o universo. Cada um chama aquilo que, eu não vou dizer a sua fé, a sua religiosidade permitir. Porque o facto de nos voltarmos para dentro, o facto de estarmos pacificados, o facto de fazermos o trabalho interno, isto pode acontecer com meditação, pode acontecer com yoga, pode acontecer com o reiki, pode acontecer com a terapia multidimensional, pode acontecer com uma simples corrida. Mas porquê a meditação? Porque a meditação, aparentemente, é mais rápida nesse processo interno de conhecer aquilo que nós somos. E a meditação
passa no momento em que começa a ser feita diariamente, de preferência à mesma hora. E depois acho que nesse dia vamos explicar. Olá Pedro, nesse dia vamos explicar porque é que vamos fazer meditação, ou porque é que se deve fazer meditação numa hora. É muito interessante. O local é óbvio que pode variar porque nem sempre estamos no mesmo local, mas convém que a meditação seja sempre feita à mesma hora. E como eu disse há pouco, apesar de irmos aprender algumas técnicas, vamos aprender a meditar sem técnicas nenhumas, de modo a podermos trabalhar com aquilo que temos na mente. Por mais que nos custe, nós temos a mente há muitos anos povoada de pensamentos que nós, melhor que ninguém, conhece aquilo que temos dentro. Logo, é sobre isso que temos dentro que precisamos trabalhar. Ok? E não é com técnicas e saberes que normalmente estão nos livros ou nos passam alguns mestres, mas é naquilo que nós precisamos tratar dentro de nós para podermos avançar, para podermos estar pacificados e para podermos ter uma relação com a vida muito mais bonita, muito mais luminosa e muito mais amorosa. Eu tenho aqui um texto que escrevi, pequeno, que depois eu publico a seguir na página, sobre as almas velhas. E no planeta estão aqui algumas, não estão muitas, mas estão almas velhas, que já estão aqui há algumas encarnações. Portanto, o texto basicamente é para essas almas. É óbvio que as mesmas almas, as almas que estão aqui pela primeira vez, uma teoria muito bonita que diz que cerca de 84% das almas estão cá a primeira vez, portanto, estão a ver, o número é grande. Isto é, é pouca a percentagem daquelas que estão cá já há várias vidas. No entanto, aquelas que estão cá a primeira vez trazem conhecimento de outras paragens. Neste caso, de outros planetas ou então de outras galáxias. Portanto, sempre que fazemos o trabalho interno, sempre que nos voltamos para dentro, sempre que nos pacificamos e sempre que produzimos algo dentro de nós, ou descobrimos algo dentro de nós, vamos descobrir e vamos ver muitos mundos muito bonitos. Mas isso só acontece se nos dermos ao trabalho de fazer, olá mãe, fazer o trabalho interno. O texto, olá irmão, o texto é mais ou menos este, sobre, o texto é pequeno, que depois publico a seguir, e diz mais ou menos isto sobre aquilo que normalmente se sente uma alma velha. Na alvorada de mais uma vida, toca um clarinete e toda a alma velha sabe que é a hora de despertar. Olá Chico! É a hora de despertar. Sabe que quanto amor carrega no seu coração desde sempre. Sabe que esta vida é o culminar de uma infindável viagem feita de demasiadas vidas. Sabe que o toque é para regressar a casa. Sabe que o propósito desta vida é de ação total, amor incondicional. Sabe que o trabalho é limpeza e que as obras fazem descer a luz até à matéria. Sabe, finalmente, que a vida é graça divina, é amor diluído na matéria e que a simples existência humana é uma eterna comemoração da criação absolutamente inenarrável da Grande Mãe. O que significa que sempre que nos damos ao trabalho de fazer o trabalho interno e que começamos, entretanto, a limpar aquilo que temos dentro de nós, seja ao nível emocional, ao nível mental, ao nível físico e ao nível espiritual, muita mais luz começamos a ter. Muita mais luz começa a descer e a fazer parte de nós. O que significa que a maneira como olhamos para a vida, ou a forma como vamos começar a olhar para a vida e para a natureza, vai ser totalmente diferente. Pode parecer que não, mas é verdade. Façam a experiência
Por isso é que eu disse no início que ninguém obriga ninguém a fazer o trabalho interno. Mas se fizerem o trabalho interno ou se fizerem a experiência, vão validar pelas experiências que vão ter, não só uma expansão de consciência muito bonita, mas o contacto com realidades que vai fazer com que o vosso chakra cardíaco abra e sintam o amor a cada instante. A ideia do trabalho interno é que nós possamos ser cada vez mais amorosos. É óbvio que isso tem o seu trabalho, é óbvio que isso tem a sua, se é que se pode dizer, obrigatoriedade de se fazer um trabalho interno, um trabalho diligente, um trabalho todos os dias, um trabalho diário, um trabalho constante desde que a gente se levanta até que se deita, porque a atenção tem que ser constante. Nós não podemos meditar 1 hora por dia, 1 hora por semana, como fazem alguns, e esperar colher benefícios ou então tirar louros dessa parca hora que fazemos de meditação por semana. No mínimo, 1 hora por dia para obtermos resultados. E quando fazemos essa meditação de 1 hora por dia, garanto-vos que os resultados vão aparecer. Portanto, façam a experiência, meditem e vão ver que a vossa relação com a vida altera-se. Tudo aquilo que era mais agitado em nós começa a ser menos agitado. Tudo aquilo que era mais agressivo em nós passa a ser menos agressivo. Porque simplesmente a nossa vibração deixa de ser aquela. E até nas relações interpessoais, mesmo aquelas relações que já não nos traziam benefícios nenhuns, nós simplesmente já não os conseguimos manter. Por muito custe a uma das partes, há uma altura em que nós simplesmente já não conseguimos manter aquela relação, porque a nossa vibração já não permite ter aquela relação. Porque o trabalho interno é tão grande, o trabalho interno obriga-nos a ter uma consciência diferente da vida, uma consciência diferente do amor e uma consciência diferente daquilo que queremos para nós, em que validamos muito mais rápido o que queremos e o que não queremos para nós. Logo, sempre que meditam, sempre que façam um trabalho qualquer espiritual e sempre que fazem o trabalho interno, mas hoje estamos a falar só de meditação, estão a acelerar o vosso processo. Daí que o dia 27 de novembro seja um dia não só para aprendermos algumas técnicas, mas essencialmente para aprendermos a meditar sem técnica nenhuma. É óbvio que hoje não vou dizer como é que isso se faz. Vai ficar para esse dia, para que cada um possa perceber como é que pode fazer o trabalho interno e como é que pode ter ganhos de espiritualidade dentro de si, fazendo 1 hora por dia de meditação, sem técnica, estando só consigo, estando retirado do mundo, mas consigo, e estando cada vez mais pacificado, cada vez mais ligado, cada vez mais harmonizado e cada vez mais amoroso. Portanto, aqueles que têm dúvidas que os ganhos com meditação são grandes, porque aparentemente não se produz nada com meditação, porque estamos só quietos a meditar, à espera. Olá Paula, olá Armando, à espera que algo aconteça connosco. Como é que aquilo que estamos a fazer, que aparentemente é só silêncio, aparentemente é só estar sentado, como é que pode ter tantos ganhos no que diz respeito à nossa evolução espiritual, no que diz respeito ao nosso contacto com seres de outros planos, acreditem que eles acontecem. Portanto, só nos compete a nós, de uma vez por todas, para aqueles que quiserem, obviamente, fazer o trabalho interno, estarem disponíveis e receptivos
para fazerem todos os dias uma meditação de pelo menos 1 hora. Daí que no dia 27 eu vou voltar a referir, para além de aprendermos algumas técnicas de meditação, depois vou-vos dizer quais são os autores se quiserem fazer essas várias técnicas. No entanto, vamos aprender a meditar no silêncio completo ou com a ajuda de algumas músicas. Mas o sentido é que cada um possa trabalhar aquilo que tem dentro da sua mente. Seja mais ou menos agitado, não importa, mas cada um vai aprender a trabalhar com aquilo que normalmente tem dentro de si. E isso acontece se todos os dias dedicar um pouco de si a fazer o trabalho interno, a meditar, a conhecer-se, a perceber que é muito mais do que aquilo que lhe dizem que a relação do visível com o invisível é algo que existe, porque ele vai começar a ver. Por incrível que pareça, a meditação permite ao terceiro olho, quando abre no chakra frontal, permite ter o contacto com essas realidades. Portanto, é algo que qualquer vidente nos pode dizer que existe. É uma questão de se darem ao trabalho, de fazer o trabalho interno, de se pacificarem pelo menos 1 hora por dia, de estarem sentados, tranquilos, a perceber aquilo que aparece à vossa mente, quase como se fosse uma tela de cinema em que as imagens passam sem que se identifiquem com aquilo que está a passar. É óbvio que é difícil, porque normalmente as imagens que passam na mente de cada um refere-se à vida dele, portanto elas têm emoções associadas e é difícil fazer esse trabalho. Daí, boa noite Chico, daí que algumas técnicas que se aprendem e que normalmente tentamos aplicar em nós não funcionam. E não funcionam porque elas não lidam com aquilo que nós temos dentro de nós há muito tempo. Daí que seja necessário, por vezes, meditar sem técnicas nenhumas para perceber o que é que está a passar connosco. Nomeadamente, o que é que está a passar com a nossa mente e o que é que aquilo que se passa na nossa mente produz em termos de emoção quando nós nos identificamos com aquilo que está a passar. Basicamente é isto. E meditar não é nada mais, nada menos do que tentar silenciar a mente. Ou se preferirmos, tentar domar a mente, mas penso que o mais simpático é silenciar a mente. De modo a podermos, em qualquer altura do dia, estarmos pacificados, podermos, com um simples exercício, abrir o chakra cardíaco e podermos caminhar na rua com o chakra cardíaco aberto. Acreditem que não é difícil, mas é um trabalho de meditação, é um trabalho diário, em que podemos fazer e depois podemos experimentar em nós o que é que acontece quando andamos com o chakra cardíaco aberto. Portanto, são experiências bonitas que cada um tem que fazer, que cada um tem que realizar, que cada um tem que experimentar para poder perceber o quão bonito é por dentro, o quão especial é e aproveitar, neste sentido, a oportunidade única que tem de poder estar na Terra, de poder estar encarnado, de poder fazer esta viagem e de poder ter esta vida que tem e que pode, durante alguns anos, ter ao fazer experiências muito bonitas. Portanto, convido todos no dia 27 a inscreverem-se no retiro de um dia sobre a meditação. É óbvio que vai ser intensa, ou vai ser intenso, a ideia é essa. Já foi o último retiro de 2 dias em Baião, já foi intenso.
embora este seja um retiro de se aprender a meditar, não deixa de ser intenso, até porque aquilo que vai ser pedido ou exigido é que cada um comece a fazer todos os dias a sua hora de meditação, porque normalmente pede-se 5, 10, 15 minutos, mas isso não funciona, ok? Não funciona. Eu costumo utilizar a analogia. Eu não consigo fazer uma maratona se todos os dias treinar 5 ou 10 km. É impossível eu fazer a maratona. Nem sequer estou preparado para fazer maratonas. Eu tenho que fazer várias maratonas para poder fazer uma maratona. Mas eu, entretanto, quero tirar os louros e os lucros daquilo que faço treinando 5 ou 10 km. Do mesmo modo acontece com a meditação. Algo que acontece muito bonito com a meditação não só acontece ao fim de algum tempo. Nomeadamente, como dizem alguns mestres, e, parafraseando Osho diz ao fim de 40 minutos. Mas o ideal é fazermos pelo menos uma hora de meditação por dia, para podermos validar o quão bonito somos por dentro, validar e fazer o caminho interno para podermos perceber que realidades existem para além desta realidade física, o que é que nós sentimos e o que é que nós vemos quando acedemos a essas realidades. Portanto, compete a cada um, como eu disse no início, não se obriga ninguém a fazer o trabalho interno, não se obriga ninguém a meditar, mas todos aqueles que têm essa experiência da meditação, uma experiência mais profunda, uma experiência mais diária, obtêm ganhos de espiritualidade e de expansão de consciência muito mais rápidos e que lhe traz uma relação com a vida muito mais tranquila, muito mais harmoniosa, muito mais espiritual e muito mais amorosa. Vamos então fazer a nossa meditação. Não vamos fazer muito, porque estamos online. Vamos fazer só um bocadinho, que é para nos pacificarmos um pouco. Fechem os olhos. Façam 3 respirações profundas. Nunca se esqueçam que quando estão a meditar, estão sempre a expandir a vossa consciência. É impossível depois de meditarem várias vezes que a vossa consciência fique igual. Eu acho que é esse o medo de alguns. É que possam ver aquilo em que supostamente não acreditam. Ou seja, eu acho que não existe outra realidade, mas se começar a meditar, posso ter contacto com essa realidade. Logo, posso ficar desconfortável com aquilo que vá haver. Daí que alguns não se atrevam a meditar e tenham medo do que pode ocorrer em meditação. No entanto, aproveitem esta ferramenta fantástica para fazerem o trabalho interno. Aproveitem esta ferramenta fantástica para se ficarem de uma vez. Aproveitem esta ferramenta fantástica para vos religarem à vida, descobrirem o amor que têm dentro do peito, descobrirem que a vossa relação com o todo é muito maior do que aquela que imaginam, descobrirem que são mais abençoados que aquilo que pensam, descobrirem que o caminho é fantástico, descobrirem que as experiências nunca acabam, descobrirem a magia da vida, e descobrirem que tudo faz um sentido enorme, um sentido fantástico,
um sentido único. E que tudo na vida tem um propósito, até a vossa existência. O facto de estarem aqui na Terra tem um propósito, que é o vosso propósito. Quando estiverem preparados, podem abrir os olhos, sem pressa, com calma. É óbvio que online é mais rápido. Daí, olá Filipe, daí, boa noite. Daí que seja aconselhável que se faça no mínimo 1 hora de meditação por dia, porque ao fazermos, como eu disse há pouco, 1 hora de meditação por dia, os ganhos da expansão de consciência são grandes. Aquilo que vamos ver e ter acesso é completamente diferente e é surreal. Portanto, compete a cada um estar receptivo àquilo que pode ver e àquilo que pode ganhar com a meditação, independentemente daquilo que faça. Não tem a ver com aquilo que cada um faz. Independentemente da função que tenha na sociedade, pode, em qualquer uma delas, trabalhar com chakra cardíaco aberto. E garanto-vos que se conseguirem um dia trabalhar com chakra cardíaco aberto, primeiro é impossível se chatearem. Olá Raquel, é impossível estarem chateados. É impossível que quando trabalham ou quando o chakra cardíaco abre, o amor e a relação com a vida é tal que é mesmo impossível que enquanto estão naquela frequência, com uma frequência mais baixa entre. Portanto, o que vos é pedido é que todos os dias façam a vossa meditação, de preferência 1 hora. Portanto, aquilo que eu disse no início, no que diz respeito ao retiro de um dia que vamos fazer no dia 27 de novembro, onde vamos aprender a meditar com algumas técnicas, o sentido é que nós possamos meditar sem técnica nenhuma. Porque quando meditamos sem técnica nenhuma, é tudo muito mais rápido. Até porque não precisamos de algumas técnicas para meditar. Se alguns tivessem aprendido a meditar em Zazen, ou meditação do Zen, iam perceber que não é preciso técnica nenhuma. Iam perceber que
aquilo que normalmente têm dentro de si, nomeadamente dentro da sua mente, não vai lá com muitas técnicas. Vai lá quando nós começamos a perceber o que é que lá existe, que atenção nós colocamos naquilo que está a passar dentro de nós e o que é que aquilo produz em termos de emoção quando nós deixamos vir para a mente. Portanto, não é com técnicas de outros mestres, não é com técnicas que nós tenhamos lido em algum livro que vamos lá chegar. Daí que muitos seres não façam meditação, acham que a meditação não serve para nada e desistem logo no início. Porque começam a aplicar técnicas que no caso deles não têm nem faz muito sentido, nem trazem ganhos de espécie alguma. Portanto, para além de irmos aprender algumas técnicas, o sentido é meditarmos sem técnica nenhuma. E isso vamos fazer no dia 27. Para quem estiver disponível e tiver tempo e vontade para vir meditar, esteja à vontade, que quando começamos a fazer o trabalho interno e quando começamos pelo menos 1 hora por dia a meditar e a estar 1 hora por dia em silêncio, ou então utilizando músicas para abrir os nossos centros energéticos, tudo aquilo que nós temos dentro de nós começa a se alterar, a nossa vibração começa a se alterar e a nossa relação com o mundo passa a ser outra. Portanto, façam a experiência. Meditem, pacifiquem-se, harmonizem os vossos centros energéticos de forma a perceberem o que é que vem à vossa mente, o que é que produz de emotivo no que diz respeito aos pensamentos que normalmente assolam a vossa mente. E às vezes um simples pensamento tira-nos do sério. Não é o pensamento que tira, mas é a emoção que aquele pensamento provoca, o que é estranho. E há seres que têm essa capacidade de nos tirarem do sério, mas sempre que fazemos o trabalho interno, significa que não vamos querer mais daquilo, nem vamos querer mais nada com determinado tipo de seres, porque a nossa tranquilidade passa a ser uma prioridade. A descoberta interna e um modo de nos pacificarmos de uma vez por todas passa a ser a nossa prioridade. A nossa expansão de consciência e o nosso amor passa a ser a nossa prioridade. A nossa vida passa a ser a nossa prioridade. Portanto, fica aqui o convite de todos para no dia 27 de novembro um retiro de um dia onde se vai aprender a meditar. Portanto, o convite está feito. Apareçam, inscrevam-se, que eu estou aqui à vossa espera. Olá, Ângelo. Hoje é mais curto. Vou dedicar a todos o resto de um fim de semana. Sejam felizes, sejam amorosos, façam o vosso caminho, pacifiquem-se, harmonizem-se e sempre que precisarem de ajuda, peçam. Ok? Namastê. Boa noite. Beijinhos. E obrigado por terem assistido.